Boa tarde, boa noite, bom dia a todos, todas e todos. Tive que criar um canal aqui no YouTube pra falar um pouco mais e diretamente aqui com vocês sobre transfobia, sobre os assuntos relacionados a pessoas trans. E hoje eu vim falar sobre assédio transfóbico nas escolas e universidades, que é algo assim gritante, não tenho visto ninguém falar, mas que é muito importante, porque a gente tem que falar sobre permanência, né? Afinal, e sobre ocupação dos espaços, que são feitos para todos e todas, e nós temos que ocupar esse espaço, né? Então, eu preparei aqui uma linha de pensamento pra gente seguir, e o primeiro tópico que eu botei foi a expulsão das escolas, que já perpassa essa expulsão da universidade automaticamente, né? Porque se você não tem um ensino fundamental, um ensino médio, como é que você vai chegar lá na universidade? E essa expulsão, ela vem através do desrespeito do nome social, que mesmo sendo um direito, muitas vezes hesitam em respeitar nosso gênero, nosso nome nas escolas, e isso faz com que a gente seja expulso mesmo das escolas e assim por diante das universidades. Atualmente, acho que é menos de 1% ou 2% de pessoas trans que estão nas universidades. E isso não é à toa, né? E esse pouco acesso ainda a gente perpassa a transfobia dentro desses espaços, né? Por mais que muitas UFs, universidades federais, assim como particulares, tenham a garantia do nome social, digam que tenham a garantia do nome social, acontecem muitos casos de transfobia que muitas vezes vão perpassar não só o nome social, como desrespeito ao gênero ou transfobia velada, que acontece muito e que a gente precisa tá debatendo isso, precisa botar isso em pauta. Isso perpassa a transfobia institucional, que aí muitas vezes como que a gente vai chegar lá numa direção de uma coordenação de uma escola, seja ela de qual curso que seja, para poder falar uma coisa, se existe essa transfobia institucional, que muitas vezes vão falar, ah não, mas a pessoa não é assim, ou então vai falar, ah não, mas isso não foi transfobia, você está exagerando, que muitas vezes falam que nossas pautas são um exagero, né? Então isso é uma coisa pra gente prestar atenção, tanto nós, pessoas trans, como pessoas cis. E a gente tem que falar sobre essa transfobia nas universidades, nas escolas, porque a gente tem que falar sobre permanência desses espaços e nosso direito de adentrar esses espaços. Esses problemas com o nome social acontecem muito nas universidades federais, nas universidades particulares, por mais que a gente tenha uma lei que garanta o nome social, independente da gente ter retificado ou não a certidão de nascimento. Então, já aconteceu o caso em algumas universidades federais daqui do Rio de Janeiro, de não respeitar o nome social e aí a pessoa ter que entrar numa briga por isso, e mesmo tendo o nome retificado, gente, mesmo tendo o nome retificado. Então é muito importante a gente perceber essa transfobia institucional e desvelar ela e exigir nossos direitos, falarmos sobre isso. Isso causa adoecimento, isso perpassa assassinato social, que está no dossiê e que eu posso trazer em outro vídeo, detalhes sobre o dossiê de assassinatos de pessoas trans. Isso perpassa adoecimento, depressão, porque como que a gente vai ocupar esses espaços se a gente sofre transfobia constantemente, que isso perpassa a nossa saúde mental, né? Então muitas vezes essas pessoas trans, por sofrerem essas questões nas universidades, nas escolas, saem desses espaços, é uma expulsão mesmo. E aí como que a gente vai fazer? E aí depois muitas vezes ficam falando, porque vocês têm que se qualificar, porque vocês isso e aquilo. E aí não é à toa que a gente vê um dado de mais de 90% das pessoas trans na prostituição. E aí não como uma escolha, mas como uma única opção de renda, sabe? E é sobre isso que a gente tem que falar. Sobre essa transfobia institucional, sobre essa acessibilidade. E a gente tem que falar sobre o assédio transfóbico, principalmente nas universidades, porque nós agora estamos adentrando as universidades e é impossível engolir tanta falta de respeito quando a gente só quer estudar, sabe? Não dá pra engolir, eu não consigo ficar calado, eu não consigo. Inclusive tô vendo de fazer
um protesto sobre isso numa universidade de onde eu moro. Mas assim, a gente tem que falar isso principalmente nas universidades federais e principalmente nos cursos que dizem falar sobre ciências sociais, sobre sociedade, né? Então a gente, principalmente cursos como serviço social, ciências sociais, sociologia, que acontece muito. Então a gente tem que prestar atenção e falar assim sobre gênero e sexualidade. Essa é a importância dessa pauta. Então espero que vocês tenham gostado. Falei brevemente para também não ficar massivo, mas qualquer pergunta é só botar aqui nos comentários. E não ao assédio transfóbico nas universidades e nas escolas.